Olá, seja bem-vindo a mais um Domingo com Propósito. Estou aqui hoje, nesse domingo encalorado, eu e a Érica, para trazer aqui alguma coisa, uma palavra interessante para você que possa, né, te ajudar em alguma coisa aí na sua vida. Semana passada a gente falou sobre a honra, né, o Código Supremo da Honra. E essa semana nós vamos falar um assunto muito interessante sobre humildade. E por que nós vamos falar sobre isso? Né? Até pegando o gancho da semana passada, tem uma passagem na Bíblia, né? Que está lá em Provérbios, que diz que o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Então, como nós falamos de honra semana passada, então vamos falar um pouquinho sobre humildade agora, né? Porque falamos a semana passada N coisas aqui sobre honra, né? Principalmente em honrar outras pessoas, honrar quem tem honra e quem são as pessoas a quem honra. Mas essa questão da humildade tem a ver mais com a gente ser honrado em algo. É isso? Também. Também. Tipo, antecede você ser honrado, você precisa ser humilde antes, né? É um dos benefícios de ser humilde, né? Tá. Um E dos hoje, presentes. hoje nós vamos falar um pouquinho, então, né? Nós não, né? Eu, não, a Érica. Nossa, Nós vamos falar. A Érica vai falar para vocês aqui o que é, o que não é, né? Humildade, porque humildade é um assunto muito complexo, né? Parece simples, mas é complexo. as pessoas confundem, né? A maioria, inclusive eu mesma já confundi. No passado até descobri o que realmente era humildade, né? Então hoje você vai entender o que é, o que não é e onde ela pode te levar. Isso, Você vai começar por qual deles? Então, eu vou começar com 4 coisas que não é. Não é. Isso. Então nós vamos começar o que não é honra. Isso. Não, o que não é humildade. Isso. Então, vamos lá. O que não é que eu já confundi lá no passado e eu imagino que outras pessoas também tenham, né, esse ponto de vista. Que pobreza, o estado de escassez, de pobreza, não é ser humilde, né? Não ter nada não é ser humilde, né? É ser pobre, que não necessariamente o pobre é humilde. Temos pobres que são humildes, temos pobres que mesmo sem ter condições são orgulhosos, né? E soberbos e tudo mais. Temos ricos que são humildes e temos ricos que não são humildes. Então não está ligado com quanto você tem, porque é um estado de espírito, tá? Essa questão de humildade e não necessariamente de quanto você tem, né? Então, primeira coisa que você pode riscar aí, até já anotado aqui, né? As 4 coisas que não são, pra você já coloca aí também. Já anota você também. Não tem a ver com pobreza. Não tem a ver com pobreza. Então, não precisa você ser pobre pro resto da sua vida para ser humilde. Você pode ganhar dinheiro e continuar sendo humilde. Inclusive, o dinheiro, ele costuma, né, aumentar aquilo que a gente é. Não é? Exatamente. Ele faz, quanto mais você humilde você é, e você quer, né, servir outras pessoas e tudo mais, se você tiver dinheiro, você vai ter mais possibilidades de servir, né? Aí entra aquela história assim, fulano ganhou dinheiro, agora ficou orgulhoso. Ficou orgulhoso. Não, ele já era. Na verdade, ele já era orgulhoso, né? E agora está mais ainda, agora porque aumentou. Agora que ele tem, então... Potencializa, o dinheiro potencializa quem você já é, né? Seu estado de espírito. Então, outra coisa que também pode parecer com humildade, mas não é. Submissão não é humildade, né? Tipo, baixar a cabeça pra tudo, pra todos. Aceitar. Não é ser humilde. Você pode, com muita humildade, colocar o seu ponto de vista também, né? E não tem problema. Tem pessoas que às vezes tá dentro dela orgulhosa, tipo, e não está falando, mas dentro dela ela não está aceitando a situação e tá gerando ali um orgulho. Ai, que raiva, sabe? Aquela sensação ruim. Então, não é submissão, né? Porque, por exemplo, se você é submisso ao seu chefe, como que você vai saber se você é humilde ou não? Porque é uma tarefa sua ser ali, né? Você está numa hierarquia. Então, não dá pra comparar uma coisa com a outra, tá? Então, não necessariamente a pessoa submissa é humilde, tá? Então, risca aí também, já. É mais uma coisa que você risca. E aí, sinal de humildade é ela saber como não aceitar, né? Como falar
que não aceita, Isso. né? No final, eu vou dar uma palavra para você que, se você entender que essa palavra, ela resume a humildade, né? Essa palavra vai fazer todo sentido para você. Mais uma coisa, terceira coisa que não é humildade e que eu já no passado confundi, eu sei que outras pessoas também podem confundir, né? Passividade, né? Tipo, eu vou aceitar tudo, né? A vida me aconteceu isso e agora eu vou aceitar, porque, né, eu sou igual Gabriela, Síndrome né? de Gabriela. Síndrome de Gabriela, Eu isso. nasci assim. Sim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, isso também, passividade. Não é humildade. Aceitar os seus problemas, sem tentar resolver, sem tentar né, solucionar nada da sua vida, também não é humildade, tá? Eu sou uma pessoa humilde porque eu aceito tudo. Não, gente, ser passivo diante dos problemas não é ser humilde, tá? É você, né, ser passivo e não ser humilde. E outra coisa, né, e último que eu quero deixar como dica pra vocês de que não é humildade, é a desvalorização de você mesmo, né? Tipo, se colocar pra baixo, se colocar como se você não fosse ninguém, ou lógico que você não pode se sentir superior aos outros. Você nem deve fazer esse tipo de comparação, porque cada um é um, né? Nós somos únicos. Aqui Deus entra também a falsa modéstia. Ou a falsa modéstia tem a ver com orgulho também, né? tem a ver com orgulho. Mas, tipo assim, no caso da desvalorização, você não precisa de não dar valor nas suas habilidades, não concordar quando alguém, por exemplo, te elogia. Nossa, você tem uma comunicação boa. Nossa, muito obrigada. Aceita, né? Aceita. Isso, muito obrigada. Eu estou trabalhando para melhorar. O Harvey quer participar. Ele quer participar. É que ele escutou o barulho do jato lá fora. Aí, então, por exemplo, se desvalorizar também não é humildade, tá? Não aceitar um elogio não é humildade. Você é uma pessoa sábia. Muito obrigada, eu estou buscando diariamente sabedoria em Deus. Muito obrigada. Eu tenho buscado, né? Então, essas 4 coisas. Então, pobreza, submissão, passividade e autodesvalorização não são coisas relacionadas à humildade. Não confundam, tá? Eu já fiz isso no passado e eu espero ajudar você aí, que às vezes podia estar confundindo também. Então, Érica, já que nada disso é humildade, resume pra mim o que é essa raio dessa humildade, que precede a honra, inclusive. Então, já que, né, você está em busca de ser uma pessoa honrada por Deus e na terra também, né? O que precede a honra, a humildade? Como ser, então, uma pessoa humilde? Uma palavra que define humildade, e Jesus tinha muito isso, né? Servir. Exatamente. Servir. Quando você gostaria de ser servido e você serve. Quando você gostaria de receber algo e você dá. Entendeu? Quando você... às vezes você não vai servir só porque aquela pessoa tá, tipo, acima de você. Às vezes você serve quem tá abaixo, às vezes você serve quem tá ao seu lado. E Jesus falava isso, né, pros discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos. Mas é pra gente lavar os pés das pessoas hoje em dia? Não, gente, era só um exemplo, porque naquela época, né, as pessoas necessitavam desse tipo de serviço, Ele não tinha obrigação de fazer e assim fez. Isso quer dizer que é uma pessoa humilde. Exatamente. Por exemplo, uma pessoa, né, às vezes não tá num cargo super elevado e as pessoas passam, às vezes, vê-la precisando de algo e não ajuda. E você poderia facilitar a vida daquela pessoa em algum sentido. Faça, sirva, né? Com certeza isso vai te levar muito longe, né? Então, eu tento servir o máximo de pessoas que eu consigo. E, na verdade, vou falar pra vocês, o sentimento de servir, se você entende ele é muito mais gratificante do que o de ser servido. Porque estar na posição de poder servir alguém é maravilhoso, né? A gente já teve em posição de a gente só precisar, de depender das pessoas. É muito ruim, né? É muito ruim. É muito melhor você estar na posição de servir o outro. Reconhecer as suas próprias limitações também é sinal de humildade, né? Sim, com certeza. Porque se você reconhece, né? O que você não consegue, o que você consegue, quais são suas eu tenho uma diretora da empresa que eu trabalho que fala, qual o seu real tamanho, né? Qual que é o seu real tamanho? Reconhecer as suas dificuldades também te ajuda,
né, a ser uma pessoa mais humilde, porque todos nós temos dificuldades em alguma área e todos nós temos habilidades e talentos em alguma outra área, né? Então, por que não? O autoconhecimento, né, te ajuda a ser mais humilde. É ser uma pessoa mais flexível, né? É uma pessoa mais adaptável. Nem sempre vai ser como você gostaria, né? E você precisa ter humildade de aceitar que nem tudo é do seu jeito, né? Não dá pra querer moldar o mundo da sua forma. Até Jesus deu o livre-arbítrio pra nós, né? Deus deu o livre-arbítrio pra humanidade e ele poderia ter imposto da gente nascer como ele gostaria. Tudo um monte de robozinho, tudo de um jeito só, né? E ele abriu mão de cada um poder ser, né, o melhor que conseguisse e tudo mais com o livre-arbítrio. Claro, cada um tem sua missão, mas ele deixou as pessoas, né, com o livre-arbítrio. Então, por que você vai querer que o mundo seja do jeito que você gostaria, né? Então, olha uma lição de humildade. Deus deixou, né, cada um ser o melhor que pudesse, né, o que conseguisse. E a gente quer que as pessoas sejam como a gente gostaria que elas fossem, né? Nem quem criou a gente, né, não fez essa limitação. Então, você mesmo não pode fazer essa limitação com o outro, né? Cada um dá o máximo que pode. E, às vezes, o que aquela outra pessoa tá fazendo é o melhor dela, né? Então, ter paciência com o próximo, ser humilde. É isso, né? E a gentileza é uma característica de quem é humilde. Porque a gentileza, você não precisa ser gentil só com quem vai te favorecer. Você pode ser gentil com quem tá te servindo ou com quem você vai servir também, né? Ali e tá te ajudando e tudo mais. Né, meu amor? Incrível. Então é isso, pessoal. Vamos buscar ser uma pessoa mais humilde. Isso, exatamente. E pra semana que vem o que nós temos, amor? Semana que vem nós vamos falar sobre como a gente pode ter sabedoria. Isso O princípio mesmo. para obter sabedoria. Isso, gente. E ó, lembrando que faltam só mais 2 semanas, 2 domingos pra terminar a nossa série. Dia 31 do a gente Domingo com termina. Propósito. Nossa, passou tão rápido, É, 90 voa. dias, meu Deus. Incrível. Falta só mais 2 semanas, gente. Então aproveitem, porque a gente tá aqui disponibilizando o nosso tempo para servir você também, né? Que com alguns conteúdos que parecem simples, mas demorou muito tempo para eu aprender. E com certeza, se você entender o valor de cada um deles, vai te ajudar. Assim como nos ajudou, né, amor? Ajudou muito. Esses conteúdos, eles transformaram a nossa vida. Essa que é a verdade, né? Exatamente. E a semana que vem a gente traz para vocês, então, mais um. E eu queria desejar para vocês aí um excelente restinho de domingo. E E que a sua semana seja uma semana, né, de um coração puro o espírito. e um espírito inabalável. Tchau. Tchau, gente.